E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui. O ano tá acabando, né? Esse é um dos últimos episódios aqui de 2025. Como sempre, ano passado fiz a pesquisa lá, né, para saber se eu voltava ou não, se eu continuava ou não fazendo o especial do ano, né? Então, o último episódio, para quem não escuta o podcast há mais tempo, para quem é novo aqui, todo último episódio do ano é um especial falando sobre as coisas que aconteceram durante o ano, tá? Então, é, tem mais acho que 2 ou 3 episódios aí pra sair esse ano aqui, depois já vem o especial, ou eu não sei também. Vamos ver aí como é que vai ser a programação, mas o ano tá acabando. Dezembro já tá aí, né? Já estamos aí quase na metade de dezembro. E o mês de dezembro ele é meio confuso, porque toda vez que eu saio na rua, eu tô andando aí por qualquer estrada, qualquer lugar, qualquer bairro, e aí eu vejo aquele bom e velho velhinho sentado, sabe aquele bom e velho velhinho? Aquele barbudo, com o cabelão, a barba meio desgrenhada, sabe? Sempre com um sorriso no rosto. Ele sempre aparece todo final de ano e a gente fica se perguntando: esse bom e velho velhinho, onde ele estava o ano todo? E aí eu vejo ele sentado com a sua roupa vermelha e eu penso: é o Papai Noel ou é um mendigo? É o jogo que eu gosto de fazer aí todo final de ano, porque eu sempre olho para um velho barbudo no final do ano e eu vejo ele pela rua, eu fico pensando, será que é um mendigo ou será que é um Papai Noel e eu tenho que ficar esperando um doce dele? É por isso que você não pode aceitar doce de estranho. Às vezes você tá achando que é o Papai Noel e é só um mendigo. Toma cuidado, rapaziada. É confuso. Eu lembro que é porque os mendigos, eles têm um ar de sabedoria. Não todos também, né? Tem uns que é muito doido. Mas tem uns mendigos que você olha e aí eles têm um ar de sabedoria, igual o velhinho mesmo, sabe? Já viu aqueles velhos? Porque tem velho que. Tem gente que envelhece mal, né? Que ele. Você olha pra pessoa e você fala assim, vixe, isso aí é começo ou é meio de demência, com certeza. É uns velhinhos muito acabado, assim. Mas tem uns velhinhos que é bem lúcido, sabe? E aí você olha pros velhinhos lúcidos e fala assim, caramba, esse velhinho é. Pô, eles têm coisa a compartilhar, sabe? E aí no final do ano você fica olhando pro mendigo, você fica confuso. Ou pro Papai Noel, eu não sei. Se tá dentro do shopping é Papai Noel, se tá fora do shopping é mendigo. É isso? Essa é a regra? Porque pode ser que tenha mendigo na rua também. No centro da cidade. Poxa, no centro ficou mais confuso ainda. Porque antigamente o Papai Noel ficava no centro, né? No centro da cidade, lá onde tem geralmente um monte de loja, um monte sabe? E aí ficava sempre o Papai Noel lá. Só que você já foi no centro de qualquer cidade hoje em dia? Porque assim, a internet, ela tá acabando com as lojas físicas. Então, o centro da cidade não é mais tipo o lugar onde as pessoas compram. Porque as lojas estão fechando, as pessoas não compram mais loja física, é só loja online. E aí tem um monte de loja física fechando. E aí os mendigos, eles estão indo, os moradores de rua, eles estão indo pro centro. Então qualquer centro de cidade hoje é cheio de mendigo. É cheio de morador de rua. E aí, antigamente, você via um velhinho barbudo no centro em dezembro, Papai Noel, com certeza. Hoje em dia, eu já não sei mais, eu tenho dúvida. Ainda mais se tiver com a criança do lado. Papai Noel é um pedófilo? Eu não sei. Eu não sei mais, rapaziada. Tô confuso. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que eu já falei aqui no podcast. Tinha um morador de rua que ficava perto da casa do meu avô. E aí o meu avô e minha avó, eles sempre ajudavam, né? Sempre que a galera ia lá, principalmente esse cara em específico que era conhecido assim, meu avô e minha avó sempre ajudavam. E ele era parecido com o Roberto Carlos. Na verdade, lembrando assim, eu preciso perguntar isso pra minha mãe. A gente chamava ele de Roberto Carlos e falavam que ele era parecido com o Roberto Carlos. Eu falava, ó, Roberto Carlos, ó, Roberto Carlos. E aí eu acho, lembrando aqui agora, eu acho que ele não tinha nada a ver com o Roberto Carlos, a não ser o cabelinho. Ele tinha o cabelinho, sabe? O cabelinho.
Eu acho que essa era a única. Não sei, talvez ele tinha uma perna de pau e eu não lembro desse detalhe. Eu lembro que era o Roberto Carlos, e aí o meu avô e minha avó sempre ajudavam o Roberto Carlos. E aí a gente ficava. A gente, eu, né? Não sei, os meus primos, eu não sei. Meus irmãos, assim, mas. Eu lembro que eu ficava ansioso. O Roberto Carlos chegava e falava: Caralho, o Roberto Carlos tá aí, mano. Porque na minha cabeça inocente, o Roberto Carlos não era o cover mendigo do Roberto Carlos. Ele era o Roberto Carlos. Eu falava: Puto, o Roberto Carlos estava cantando lá na Globo, lá, pra sei lá quantas mil pessoas. E agora ele tá aqui na porta da minha casa, na porta da casa do meu avô, pra pedir comida. Essa vida de artista não vale a pena. Eu quero ser isso. Eu acho que deve ser. Eu acho que foi o meu primeiro contato com a arte, foi esse. Eu deveria ter tomado como um sinal. Às vezes, a vida, às vezes, manda sinais, mas a gente não tá aberto a entender os sinais que a vida dá. Porque na minha cabeça era o Roberto Carlos. E aí hoje eu fico pensando as outras crianças que tem algum probleminha igual eu tive, tenho até hoje, olhando para um mendigo e alguém fala: Ó, o Papai Noel ali, ó. Só porque o morador de rua tem uma barbona e um cabelão branco. Pô, rapaziada, vamos jogar numa pessoa que não tá aí o tempo todo, né? Porque aí é perigoso. É, Pô, fala real pra criança. Por que fica mentindo pra criança? Pô, eu acho que essa é uma parada que a gente só entende quando a gente deve ser quando é pai, né? Porque pra mim não faz sentido a pessoa ficar falando que Papai Noel existe e aí você compra presente pra criança e dá nas contas do Papai Noel. Você compra ovo de Páscoa pra criança e dá nas contas do coelhinho. Você dá dinheiro pra criança e bota na culpa e bota que foi a fada do dente. A pessoa ganha alguma coisa e fala: Ah, graças a Deus. Que graças a Deus? Eu que comprei? Não foi o Papai Noel, não foi a fada do dente. Não foi o coelhinho da Páscoa, o coelhinho da ovo. Ô criança, vamos estudar mais, né? Você já tá com 17 anos. Minha mãe falava assim: Você já tá com 17 anos, você ainda acredita nessas coisas. Fica mentindo pra criança, pô, desde criança. A criança já cresce na mentira. Mas também ia ser muito cruel também uns pais. Imagina os pais que falam a verdade pra criança. A criança com 2 anos de idade. Não existe Papai Noel. Não tem Deus. O Coelhinho da Páscoa não existe. A sua mãe é uma vagabunda. Cara. Eu tirei ela das ruas. Bom, talvez isso só seja engraçado na minha cabeça, rapaziada. Desculpa, eu queria eu queria pedir desculpa aí pra quem tá chegando no podcast, tá? É isso aí, esse podcast é isso? Não é isso não, tá? Isso aqui é muito mais legal. Muito obrigado a todo mundo que escuta o podcast aí, que vem chegando, pessoas novas chegando. Eu acho que sempre tá chegando gente nova aqui, então muito obrigado aí você que chegou agora no podcast, a você que tá há mais tempo aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do podcast lá no YouTube, porque o YouTube é onde ajuda a chegar em mais pessoas, aonde talvez aí, dependendo do número de pessoas que estiver escutando, acompanhando aqui o podcast, dá para monetizar, porque nenhuma outra plataforma é monetizável aqui pro podcast. Eu faço isso por esporte, porque eu gosto, porque esse podcast não me traz nem um centavos, nem um centavo, né? Não traz nada de dinheiro, rapaziada. É isso que eu tô querendo dizer. Que eu sou um artista independente, só que sem dinheiro, sem a independência da arte. Porque eu preciso de trabalho CLT ainda. Então, se você quer me ver vivendo da arte, você pode se inscrever lá no canal que não custa nada e talvez isso ajude a monetizar o podcast, tá bom? Também tem o canal de cortes que tá saindo vídeo dia sim, dia não. Não, dia sim, dia não, não. Desde o dia 1, hoje é dia 9. Desde o dia 1 tá saindo vídeo todos os dias. E durante o mês de dezembro vai sair vídeo todos os dias lá no canal de cortes. Já teve dia que saiu 2 vídeos no mesmo dia. E talvez aí mais pra frente vai ter dia que vai sair vídeo, mais de um vídeo por dia. Mas eu garanto que todo dia vai ter um vídeo lá no canal de cortes. Então se inscreve lá porque dá um certo trabalho assim, ficar editando, postando, pra ter vídeo todos os dias, pra ter conteúdo todos os dias. Então se você puder se inscrever lá no canal de cortes, vai me ajudar bastante. Eu tá quase chegando em 400 inscritos. Eu acho que no último episódio eu falei que faltava, se eu não me engano, faltava 10 pessoas. Agora faltam 5. Faltam 5 inscritos pro canal chegar em 400 inscritos para fechar o ano com 400 inscritos. E eu gosto, talvez seja parte do meu autismo aí, mas eu gosto de coisas redondas.
sabe? Eu gosto de. Não que eu. Não que eu gosto de uma bola. Sai fora lá ele 1000 vezes. Eu gosto de números redondos. Então, o canal de cortes tá quase batendo 400 inscritos. Tá quase batendo 150 mil visualização. O meu canal de piada, que é onde eu posto stand-up, posto outro tipo de conteúdo, tá quase batendo 200 mil visualização. E também falta poucos pra chegar em 500 inscritos, eu acho. Ó, rapaziada, me ajuda aí, o link tá na descrição, pô, não custa nada. Se você ainda não me segue, não custa nada, é de graça. E vai ajudar bastante na plataforma a entender que meu conteúdo tá chegando em mais pessoas. E aí, ela mandar pra mais pessoas. Tá bom? Então se inscreve no canal de cortes, se inscreve no canal de stand-up, se inscreve no meu canal também, onde eu posto coisas aleatórias lá. Vídeos de stand-up, conteúdos de comédia e outras coisas. E também segue o podcast no Instagram, @AndréOtávioPodcast. Lá eu posto vídeo curto, lá eu posto quando sai vídeo novo no canal de cortes. Toda vez que sai episódio novo eu posto lá também. Então, se você quiser me ajudar aí, sem gastar nada, sem tirar um tostão do bolso, é só você me seguir e se inscrever aí nas plataformas, que isso vai ajudar bastante. Não é nem por mim, rapaziada. Não é nem porque você gosta. Porque se fosse por isso, não ia ter ninguém lá. Porque são poucas pessoas que gostam aqui do podcast. Tem gente que gosta assim, tá? Eu recebo mensagem, fico bem feliz quando eu recebo mensagem. Quando as pessoas me falam que escutaram, que coisa que eu falei foi legal, que o episódio ficou legal, eu fico feliz. Mas são pouquíssimas pessoas. Então, se fosse depender disso, ia ser muito pouca pessoa. Então, me segue porque você tem dó de mim, porque você já me viu andando na rua, ou porque você já escutou meu nome em algum lugar. Aí você me segue só pra me ajudar, tá bom? É isso. Vamos começar esse episódio de hoje. Queria falar sobre a retrospectiva. Todo ano o Spotify faz a retrospectiva do Spotify, né? E aí tem sempre lá as músicas que você mais escutou, os podcasts que você mais escutou. E saiu desse ano aqui. E eu, como consumidor do Spotify, esse ano aqui foi o ano que eu comecei a estudar espanhol, né? Então, uma das coisas que eu faço pra estudar o espanhol, além de, claro, fazer o Duolingo e tal, essas coisas, eu gosto de escutar música e assistir coisas em espanhol, no idioma espanhol, pra eu ficar escutando as palavras, escutando as frases, sabe? Porque isso ajuda bastante. Quando eu tava aprendendo inglês, eu fazia bastante isso. Eu colocava as músicas em inglês, principalmente as músicas mais lentas, assim, igual as músicas da Adele, a música do Ed Sheeran, sabe? Do Bruno Mars, algumas do Bruno Mars antiga. Eu pegava essas músicas, que assim, não era nem porque eu gostava da música, era mais porque ela era mais devagar, era mais lenta. Então as frases dava pra repetir melhor, assim, era palavras que dava pra compreender melhor, porque eu acho que até faz parte do business, assim, o cara escreveu uma música mais de boa, pra ficar mais fácil de cantar, mais fácil de entender. Aí eu pegava essas músicas e eu tinha a letra salva. Eu salvava a letra no bloco de notas do meu celular. E aí quando eu tocava as músicas, eu ia acompanhando assim, ó, pra ver a palavra, pra ver a pronúncia, sabe? Aí às vezes eu traduzia elas e tal, assim, pra ficar mais fácil de entender, né, o que ele tá falando. Isso me ajudou bastante, assim, para aprender inglês. Então eu uso essa metodologia pro espanhol também agora, né? Então eu escuto música em espanhol sempre que eu posso. Eu não consigo fazer com a mesma frequência porque eu não tenho mais o mesmo tempo e a mesma disposição para aprender, né? Mas eu sei que eu consigo aprender e eu consigo fazer do meu jeitinho que eu faço. Então não vem criticar não, hein? Então eu coloco as músicas em espanhol e aí às vezes eu vou acompanhando. E no Spotify também ajuda porque de baixo, quando você coloca a música pra tocar, se você arrastar pra baixo, você vai ver que tem a letra da música. Então, não é todas as músicas, eu não sei também qual que é o padrão do Spotify, mas eu consigo escutar a música e acompanhar a letra. Então eu sempre vou acompanhando a letra original pra eu ir entendendo as palavras, pra eu ler a palavra, pra eu escutar a palavra, a pronúncia da palavra. Então esse ano aqui no Spotify eu só escutei, não só escutei, né? Eu escutei outras músicas também. Mas o principal cantor foi o Dreadmar, que é um cantor de reggae que eu descobri ele no começo do ano. Quem escutou o podcast lá no começo do ano vai lembrar que eu falei dele lá. E eu descobri ele esse ano e as músicas mais escutadas desse ano foi todas do Dreadmar. Ele com certeza foi ficou no top 1 de artista mais escutado assim. E aí
me ajudou bastante, pô. O resumo do Spotify esse ano, basicamente, foi o meu Dreadmar, que eu fico escutando aí praticamente, não todo dia. Hoje eu não escuto mais todo dia, mas quando eu comecei a escutar ele, eu escutava todos os dias. E aí, agora que eu tô, de vez em quando eu coloco um pagode, de vez em quando eu coloco um hip hop, um samba, tá ligado? Sei lá, alguma outra coisa. Ou alguma outra banda de reggae. Mas o Dreadmar ainda reina e eu gosto de escutar as músicas dele. E eu gosto de tentar cantar pra tentar falar as palavras certas, porque me ajuda bastante no espanhol. E é isso, mano. O podcast mais escutado esse ano como consumidor foi o do Bill Burr, porque é o melhor podcast que existe. E também porque ele posta 2 por semana, né? Então, de todos os podcasts que eu acompanho, o Bill Burr, ele é o que posta em mais quantidade. Porque ele posta um episódio de 1 hora e um episódio de meia hora. Então ele posta por semana 1 hora e meia de podcast. E aí nessa meia hora que ele posta junto um episódio antigo de 1 hora. Então, basicamente eu escuto por semana do Bill Burr 2 horas e meia de podcast. Porque é um podcast de 1 hora da semana, um podcast de 1 hora antigo e um podcast de meia hora da semana. Então, como tem mais quantidade, o dele é sempre o podcast mais escutado do ano. E o do Diogo, porque também ele posta em mais quantidade, ele posta episódio mais curto, mas ele posta sempre o Diogo Andrade, né? Ele tem um podcast chamado Diário de um Open Mic. Então todo show que ele faz, ele posta um resumo de como foi o show dele e também algumas coisas aleatórias que ele foi pensando durante a semana, ele sempre fala. Então, se ele fazia 3 shows na semana, ele postava 3 episódios na semana. Se ele fazia 5 shows na semana, ele postava 5 episódios na semana. Às vezes ele postava menos, assim, porque ele juntava mais de um show. Mas ele sempre postou em bastante quantidade. E aí, os episódios são curtos, são de 20 minutos, 15, às vezes de 30, assim, um pouco maior. Mas é a quantidade maior do que os outros podcasts. Então, o Diogo sempre fica em segundo. Todo ano é isso. O Bill Burr em primeiro, o Diogo em segundo, e aí em terceiro, quarto, varia. Aí é sempre ou o Chris D'Elia, ou o Tim Dillon, é sempre, sabe? Eu só escuto, eu não sei porquê. Eu só escuto podcast de doidinho que fala sozinho. Os 5 primeiros que aparece lá no Spotify, eu não consigo ver a partir do quinto, né? Só dá pra ver os 5 primeiros. Os 5 primeiros são podcasts de pessoas que falam sozinho. Foi o Bill Burr, o Diogo, o Chris D'Elia, o Tim Dillon e o Petri. Só doidinho que fala sozinho. Antes tinha o Thiago Ferreira também, que ele tem um podcast chamado Diálogo de um Cara Só. E aí, adivinha, pelo nome. Ele ficava falando sozinho também, né? Só que ele parou de gravar, o vagabundo. E aí eu fico falando pra ele voltar a gravar, mas ele fala, meu, é que eu tenho depressão, meu, eu tenho ansiedade. Fala, pô, mas o que isso tem a ver? Hã? Um monte de artista aí tem também. Os caras param de produzir conteúdo? Não para. Você que é preguiçoso, você tinha que colocar, eu sou preguiçoso, meu. Ô, velho, não é porque você corre 20 km que você não deixa de ser preguiçoso, não? Pô, o que custa você ligar o gravador do celular e falar, então, rapaziada, isso aqui, blá, 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 e posta. Não precisa editar, não precisa fazer nada. Aí não, ele fica, meu, é que eu não sei o que. E sempre aproveitando desculpa. Pelo amor de Deus, né, Thiago Ferreira? Vai cobrar o Thiago Ferreira aí, rapaziada. Vocês aí que estão escutando o podcast, vai lá no Instagram do Thiago Ferreira e fala, volta a gravar o podcast aí. Mas aí teve o resumo do Spotify como consumidor, que esse ano foi basicamente espanhol e podcast, né? Que eu escuto mais podcast do que música. Mas o podcast não mudou nada, mas as músicas foi tudo em espanhol. E como produtor de conteúdo, esse podcast aqui, ele é do Spotify, né? Não que ele é do Spotify, ele é meu. Mas eu posto ele no agregador do Spotify. E esse agregador do Spotify, ele distribui nas outras plataformas. Então, sempre tem também o resumo do Spotify como criador. E aí mostra lá como que foi o meu podcast, né? Como foi a performance do meu podcast esse ano aqui. E esse ano eu acho que foi o ano melhor pro podcast, mano. Incrível. Esse ano foi o ano que eu saí de casa. Foi o ano que foi o pior ano pra mim na comédia, assim. Mas foi o melhor ano do Spotify. Não faz sentido. Quando uma coisa não vai, a outra coisa vai. Sabe? É por isso que eu boto mais fé nesse podcast do que na minha carreira de comediante. Como stand-up, sabe? Mas esse ano aqui o podcast cresceu. Eu não lembro os números, mas era tipo um número absurdo, assim. De visualização, de
Eu acho que eu tenho a imagem aqui. Deixa eu falar números reais pra vocês verem que foi uma parada assim que foi mais do que deveria ter sido, se for ver bem. Aqui, ó. No público total, o podcast cresceu esse ano aqui 254%. Mano, 254%? Puta que pariu. De público total, né? De tipo assim, a galera que foi total. De seguidor, o podcast cresceu esse ano 7%. Eu não lembro quanto que foi nos anos passados, assim, né? Como é que foi? De crescimento de seguidor. Mas o número de seguidor é a coisa que cresce mais devagar, assim, porque eu acho difícil a galera seguir. Eu não sei porquê, mano. Eu sempre sigo. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou lá e sigo. Mas a galera parece que não. Parece que a galera escuta e fala, ah, quer saber? Também tô de boa. Mas subiu 7% e o público novo, de público novo, esse ano, no ano de 2025, o podcast cresceu 999%. Esse número não faz nem sentido pra mim. Tipo assim, os caras não sabiam que número colocar e colocou 999. Por que não arredondou pra 1000? 1000 não, né? 100. 100 não, porque aí 100%, caralho, 100% é muita coisa. Mano, é muita gente, pô. Quer dizer, é muita gente comparado ao que tinha, né? Porque se for ver bem, meu podcast não é grande. Então, assim, se tinha uma pessoa nova por ano e chegou duas, já é 990, não é? Ô, rapaziada, eu não sei fazer conta. Quanto que é? Não, daí teria que ter 100, né? Bom, eu não sei, mas assim, o podcast cresceu bastante esse ano. Eu acho que de crescimento esse ano foi o ano que mais cresceu. E eu fiquei feliz pra caramba. Então, muito obrigado aí, graças a vocês que vem chegando aí no podcast. Porque o público novo foi o maior público, assim. A galera que já tá escutando há mais tempo, a galera que segue. Muito obrigado aí, você que segue o podcast, que gosta e segue, me ajuda bastante isso. E assim, eu tô com um plano pro ano que vem, né, 2026, eu começar a gravar esse podcast em vídeo pra tentar até melhorar o alcance, pra ver se chega a mais pessoas, pra ver se eu consigo aproveitar mais do podcast na questão de produção de conteúdo. E, e é isso, esse ano foi bom, eu espero que ano que vem seja melhor e eu espero que esse crescimento seja contínuo, assim, que seja uma parada que sempre. Porque assim, eu sinto que eu evoluí como podcaster, sabe? Pra vir aqui, pra abordar os assuntos, pra conversar com vocês, pra falar. Eu sinto que eu melhorei bastante na minha forma de falar, sabe? Eu não sei, eu sinto que eu melhorei. Se você pegar um episódio muito antigo meu, você vai perceber a diferença minha gravando agora e gravando antes. Então, eu percebo esse crescimento. Diferente do stand-up, que eu subo no palco toda vez e me sinto mal depois que desço dele, porque eu sinto não só que eu parei de evoluir, como eu tô ficando pra trás de várias formas, sabe? Então o podcast, me ajuda porque eu me sinto bem aqui. Eu venho aqui, eu falo. Eu queria ter a mesma tranquilidade e a mesma. Queria ser o que eu sou no podcast, eu queria ser no palco, sabe? Bom, mas eu também não vou ficar aqui desabafando aqui. Eu tô feliz porque o podcast esse ano foi bem e foi legal pra caramba, assim. Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o podcast durante esse ano. Eu espero que vocês continuem comigo no ano que vem e que chegue mais pessoas aqui pra gente ser feliz junto, né? Mano, e outro bagulho doido também que aconteceu foi que o episódio da semana passada foi o episódio foi o segundo episódio mais escutado desse ano aqui do podcast, sabe? Mano, em uma semana, ele, tipo, foi 3 vezes mais visualização no YouTube do que os episódios têm normalmente, sabe? Mano, em uma semana, pô. Já teve, tipo, triplo de visualização do que geralmente tem. Eu não sei porquê, eu não sei se foi porque pelo título do podcast, talvez seja isso. Talvez seja porque foi algum teste do YouTube aí pra entregar o podcast. Talvez eu tenha falado menos palavrão e isso fez o YouTube recomendar o podcast, o episódio pra mais pessoas. Eu não sei. Eu sei que do nada, em uma semana, tá ligado? Foi pouquíssimo tempo, em uma semana, o podcast assim foi o segundo do ano dos episódios desse ano aqui de 2025. Em uma semana ele foi o segundo mais escutado, ele só perdeu
pra um episódio que eu também nem sabia disso. Eu fui ver só essa semana que eu vi isso. Que teve um episódio pra trás aí que eu gravei lá no meio do ano, que foi lá pra junho, julho. Eu gravei um episódio. Ele chama, inclusive, Solta a Carta Tigrinho. Eu acho que esse é o nome. Eu nem lembro o que eu falei nesse podcast. Eu não lembro o que eu falei nesse episódio. Eu devo ter falado alguma coisa sobre o jogo do Tigrinho. Não lembro exatamente o que eu falei. Eu preciso ir lá e voltar e ver o que eu falei. Eu sei que do nada esse episódio, mano, teve, porra, o triclático de visualização que tem geralmente. Não é bastante, não. Mas teve muita visualização assim, do nada. E é o episódio mais escutado do podcast no YouTube. Eu vi também no Spotify, ele é um dos episódios mais escutados também no Spotify. Eu acho que com certeza é por causa do título. Porque eu coloquei o título, porque tem uma música, né, que fez muito sucesso que fala: Solta a carta tigrinho, caralho, filho. Eu devia ter falado, né? Às vezes isso aí fez o podcast não entregar hoje. Mas eu coloquei de propósito o nome de música. Eu coloco esses nomes assim, às vezes, pra chamar atenção mesmo. É clickbait, né? Clickbait que fala. O vídeo de corte mais assistido do YouTube, no canal de cortes, ele tem mais de 30 mil visualizações. Tem 31, 32 mil. E ele é escrito o Alto da Compadecida 2 e tem a foto da capa do filme do Alto da Compadecida 2. E aí eu acho que 30 mil pessoas, eu tenho certeza que foi uma trollagem muito grande, porque 30 mil pessoas clicou no vídeo achando que era o filme. Ué, fazer o quê? O importante é o número lá de visualização. Mas aí eu não sei porquê, mano. O episódio da semana passada, em uma semana, foi o triplo de visualização e chegou em gente pra caramba. E eu fiquei bem feliz. Eu espero que sejam pessoas novas e pessoas novas e pessoas que fiquem, né? Que cheguem aqui no podcast, que se inscrevam no canal. Inclusive, acho que teve nessa última semana, teve 1 ou 2 inscritos a mais assim no canal. Então, se chegou em mais gente, uma pessoa ou outra gostou. Então, isso é importante. Porque assim, se o episódio chega em 100 pessoas e 1% gosta, vai ser uma pessoa, certo? É isso mesmo? É isso mesmo? 1% vai gostar e vai ser uma pessoa que vai gostar. Se chegar em 1000%, e 1000 pessoas e ainda 1% gostar, esse 1% vai ser agora 10, é isso? Me ajuda aí, o matemáticos. É 10, né? Ah, rapaziada, não é meu forte, né? Então, você entendeu? Então, se você se inscrever no canal e tipo, se esse 1% que gosta se inscrever no canal, sempre dar like, sabe? Sempre comentar, essas coisas que são de graça, o vídeo vai chegar, o próximo vai chegar em 2.000. E aí 1% de 2.000 já vai pra 20. E aí, de novo, essas 20 pessoas que gostaram, se inscrever no canal, dar like no vídeo, sabe? Então, em 1% e 1%, a galinha enche o papo, filho. É por isso que eu preciso que vocês que gostam do podcast sempre se inscrevam no canal, sempre dê like nos vídeos, sabe? Sempre compartilha, sempre recomenda para o amigo. Nunca sabe quem vai gostar. Então, se 1% sempre gostar, e aí quanto mais pessoas chegar, mano, se um dia chegar em 100 mil pessoas, 1% de 100 mil vai ser o quê? 10 mil, é isso? Eu não... não é 10 mil, né? Quanto que dá? 1.000? É isso? É 1.000? É 1.000, né? Na verdade. Caralho, eu sou muito burro, né, velho? Ah, é melhor parar de falar, eu acho. O cara no podcast é melhor parar de falar. Bom, mas vocês entenderam, né? Então, se inscreve aí no canal e me ajuda. Certo? Hein? Eu não ia falar sobre isso, não, mas eu fiz um show essa semana. Eu fiz. Eu nem ia fazer, na verdade. Eu fui lá assistir o show do Afonso Padilha lá no teatro, aqui em Campinas, aqui no Oficina do Estudante, lá no Shopping Guatemi. E aí eu fui lá, né, porque eu tava de boa. Eu fui lá assistir o show, também fui conversar com a galera, que faz tempo que eu não encontrava. E aí, como foi o último show do ano, talvez acho que porque ele tava testando e tal, aí ele deixou fazer, porque eu nem ia fazer, eu nem fui pra fazer, né, eu fui lá pra assistir. E aí ele deixou fazer e eu tô tentando escrever coisas novas, como eu falei no último episódio, eu tô tentando escrever coisas novas, piadas
novas e piadas regionais aqui, piadas de Campinas, porque eu acho que é um bom jeito de você começar o show, você meio que trazendo a galera pra junto de você, sabe? Então eu acho que cria uma parada que, por ser coisas locais, eu acho que cria uma parada da galera prestar mais atenção. Eu não sei também se isso é verdade, mas eu sei que lá em Jundiaí eu tinha piada sobre a região de lá. E aí quando eu fazia lá, a galera já dava risada, então parecia que eles ficavam mais abertos para as próximas piadas, sabe? Então eu quero fazer a mesma coisa aqui em Campinas, fazer piada sobre Campinas, pra quando eu começar a entrar na minha piada, a galera já esteja junto comigo, sabe? Ou não também. Eu tô fazendo mais pelo engajamento. A ideia é escrever, testar, gravar ela e postar e patrocinar pra ver se a galera de Campinas começa a me seguir. Contei meu plano aqui, maligno pra você. Mas aí eu escrevi, eu tinha escrito as piadas, né? Só que eu não tinha decorado nem nada. Eu escrevi durante a semana, assim, eu fui escrevendo aos pouquinhos. Eu até falei, eu comentei no último episódio. Eu escrevi uma coisa ou outra. E aí eu cheguei lá no show, né? E eu não tava decorado, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não pensei em fazer. Eu sei que eu tenho show essa semana aqui, dia 11. Eu tenho show. E eu quero testar nesse show. Nesse show, sim, eu vou ensaiar, porque eu sei que eu vou fazer, é certeza. Eu já vou lá é pra fazer o show. Nesse não, nesse eu fui pra assistir. E aí o Afonso, na hora lá, antes do show começar, ele falou assim: aí você bota os meninos pra fazer aí também, eles estão aí, bota pra fazer. Eu falei, puta, eu vou fazer, mano. E tipo assim, não é que ele falou isso 30 minutos antes do show começar pra eu poder ensaiar as piadas e tentar decorar. Não. Ele falou isso quando deu o terceiro sinal do teatro. E quem já foi no teatro sabe, quando dá o terceiro sinal, é a hora que o espetáculo começa. Então ele falou, não, os meninos vai fazer aí, então. Aí começou o show nessa hora. E aí eu tinha exatos 10 minutos pra eu me preparar pra fazer as piadas novas. Caralho, mano. E aí, por sorte, eu tinha salvo, né, no celular, alguma das piadas. Então eu falei, caralho, mano, eu não vou testar tudo, porque também. Que coragem é essa minha de testar tudo, uma parada que eu nem escrevi direito, eu nem, sabe, nem decorei direito. Porque eu sou assim, eu não consigo subir com a ideia e falar. Eu tenho que escrever as piadas, piada por piada, palavra por palavra, pra eu subir no palco e tentar fazer ela do jeito que eu escrevi. Aí se eu conseguir mudar na hora, eu mudar alguma coisa, falar alguma coisa de um jeito diferente, mas que seja ainda a mesma coisa, aí é uma coisa, né? Mas eu não consigo subir com a ideia e falar, galera, cachorro com Alzheimer e fazer piada com isso. Não sei. Então eu consegui, eu falei assim, pô, vou testar aqui, ó. Tem umas piadas ou outra que é meio de teste da ideia também, porque eu não sei se a ideia é engraçada. Então eu vou testar a ideia. E aí eu tava nervoso pra caralho, eu não sabia, tipo, se eu subia testando, se eu fazia uma piada e testava. Tem um problema também que os últimos shows que eu fiz com o Afonso, a abertura do show do Afonso, foram todas muito ruins, assim. Então eu fiquei preocupado, pô. E eu falei, vamos lá, né? Porra, que se foda também. Eu não tô devendo nada pra ninguém. Esse show aqui não vai mudar minha vida. Se for o melhor show que eu vou fazer na minha carreira, não vai ser o show que vai mudar minha vida. Então eu vou lá, vou tentar contar o que eu tenho. E é isso. Bola pra frente. E assim, os últimos shows que eu tinha feito, não o último, porque o último que eu fiz mesmo tinha sido meio ruim assim. Mas aí dá pra botar a culpa no microfone que tava falhando. E também dá pra botar a culpa na plateia que é, não tava cheia, sabe? Não tava tão animada assim. Eu tinha desculpa, né? Nesse show não tinha desculpa. A galera tava rindo, tava lotado, o microfone não tava falhando. Eu não tinha quem botar a culpa. E essa é a maior pressão que você pode sentir antes de subir no palco. Não tem culpado. O culpado é unicamente você. Se não der certo, a culpa é sua, 100% sua. E aí, maluco, eu subi no palco com essa pressão em mim mesmo, né? Que pressão dos outros? Eu não tava preocupado com os outros. Era uma pressão minha comigo mesmo. O último show foi ruim, a piada é nova, eu sou um merda. E aí, maluco, eu cheguei no palco, contei as piadas, nada de reação, rapaziada. Como sempre, de novo, nada de reação. E eu mais uma vez triste. Caralho, que bosta, mano. Que merda. Mano, eu não sei o que acontece, velho. A galera não ri mais de mim, mano. E eu fico triste. Mas também, vamos lá também. Vamos arrumar desculpa aqui então? Vamos arrumar desculpa, que eu sou bom nisso. Antes, eu ia mal com piadas antigas. Eu fazia essa piada num show e a galera me amava.
Não que me amava, mas tipo assim, todo mundo dava risada. Aí eu faço a piada no outro show e ninguém ri, mano. Só que é a mesma piada. Por quê? Que tá acontecendo? Será que é um. Eu não tenho público. Eu não sei diferenciar. Tipo assim, pô, nesse público tinha mais casal, nesse tinha menos casal. Nesse público tinha mais. Sei lá. Não sei, mano. Eu não sei diferenciar qual que é a faixa etária. Era a gente mais velha, a gente mais nova. Sabe? Eu não faço ideia da diferença. Eu sei que tem show que a mesma piada vai muito bem e tem show que a mesma piada vai muito mal. É entrega? Não sei, mano. Eu não faço ideia mesmo qual que é o problema. Eu sei que antigamente a galera não ria das piadas antigas. Aí eu fiz o show testando, eu testei a piada, eu consegui fazer todas as piadas que eu me dispus a fazer, que eu sabia que eu ia conseguir fazer na hora. E assim, se você for ver o volume de piada, caralho, isso que eu fico puto. Se você for ver o volume de piada, tem bastante piada, mano. Só que, tipo assim, você conta piada, galera. Sabe? Não tem a galera. Ah, caralho, essa é boa, hein? Ninguém ri, ninguém acha que essa é boa. Toda vez que eu vejo um show, eu falo, caralho, essa é boa, hein? Gostei dessa. Que ninguém fala, ah, essa é boa pra mim. Então antes eu ia mal com piada antiga. Essa semana eu fui mal com piada nova, rapaziada. Porra, isso é um passo, não é? Porque é piada nova. Eu tenho culpa. A culpa é da piada nova. Desgraça. Mas pelo menos eu consegui testar. Eu nem ia fazer o show, consegui fazer, já um ponto a mais. Porque esse ano, assim, eu fui bem fraco de show. O último show que eu tinha feito já fazia aí mais de uma semana, eu acho. Então eu tô fazendo poucos shows. Esse final de ano, depois que eu vim pra Campinas, na verdade, que melhorou bastante. Então eu fiz poucos shows, fiz poucas apresentações. Então só de fazer o show já foi legal demais. De testar a piada, já fiquei feliz também. No próximo show que eu vou fazer essa semana aqui, que provavelmente vai ser o último do ano, eu acho difícil aparecer algum show agora, porque, pô, a gente já tá finalizando o ano já. Poucas pessoas estão produzindo show, poucas pessoas, sabe? Então provavelmente vai ser o meu último show desse ano de 2025. E, e lá eu sei que eu vou fazer o show. Eu acho que eu vou ter mais tempo pra poder também testar, pra poder, sabe, fazer as coisas. E, e assim, vamos ver, né? Foi melhor preparado também. Vou tentar tomar uma água com limão antes, sabe? Ir um pouco mais feliz. Vou tentar assistir um vídeo de comédia de verdade antes, pra eu ver se eu me sinto melhor, sabe? Não sei. Também ninguém tá nem aí também. De novo, se esse for o pior show da minha vida, não vai mudar nada. Se esse for o melhor show da minha vida, não vai mudar nada do mesmo jeito. Então, tanto faz. O importante é o quê? Ser feliz. Certo? Ô, rapaziada. Todo mundo tem um algoritmo do celular, né? E eu já falei sobre isso já, porque o meu algoritmo, ele já mandou vários tipos de vídeo diferentes. Sempre ele tá mudando, sempre ele tá mandando coisa nova. E quando ele manda coisa nova, tipo assim, ele é uma enxurrada de vídeo do mesmo jeito, né, mano? E aí a última coisa que vinha no meu celular, eu até fiz um vídeo, eu até fiz um episódio sobre isso, foi as coisas do Chaves. Aparecia vídeo do Chaves gangster, tá ligado? Aí era Chiquinha, assim, cheio de tatuagem na cara, falando, aqui eu tô com meus manos aqui na vila e tal. É muito engraçado, pô. Eu acho que talvez é um pouco engraçado pelo contexto de eu estar entendendo um pouco do que eles estão falando, por estar estudando espanhol, né, meu? É, talvez porque eu assisti a série do Chaves esse ano e aí o Chaves tá um pouco mais, sabe, recente na minha cabeça. Eu não sei. Eu sei que aparecia o vídeo do Chaves maloqueiro lá, o Chaves gangster, mexicano, do cartel mexicano. E eu, caralho, isso é muito engraçado, pô. E eu ficava vendo o vídeo do Chaves. E aí eu abri o explorar do meu Instagram, era só Chaves, Chiquinha, Seu Madruga. Todo mundo do Chaves, todos os personagens do Chaves com tatuagem na cara, com correntão, dente de ouro na boca. Caralho, era muito engraçado. E aí só aparecia isso pra mim, né? E aí agora, mano, o que aparece no meu celular, apareceu um vídeo, e aí eu gostei desse vídeo, apareceu outro, e agora, mano, quando aparece pra mim vídeos de rios, só aparece isso, é o Cristiano Ronaldo de inteligência artificial. Caralho, os caras é muito idiota, mano. Os caras colocam o Cristiano Ronaldo atendendo no McDonald's.
E aí do nada é o Cristiano Ronaldo dirigindo um ônibus. E é engraçado porque ele sempre fica falando sim, igual... E aí também ele fica 6-7, 6-7, 6-7. Eu, caralho, por que todos os vídeos do Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo no McDonald's? O cara pergunta, o que você vai querer? O Cristiano Ronaldo pergunta, né? O que você vai querer? Aí o cara, eu vou querer o número 67. E o Cristiano Ronaldo, 6-7, sim! Ele comemorando. E aí ele fazendo, o Cristiano Ronaldo, chefe de cozinha. Aí ele tá lá fazendo algum prato lá, ele fala, não sei o que lá, 6-7, 6-7. E começa a bater no prato, sim! E se joga no chão. Caralho, é muito engraçado, mano. E aí todos os vídeos, não todos, mas a maioria ele fica falando, né? 6-7, 6-7. E eu, caralho, que porra é essa de 6-7 que todos os vídeos têm, né? Eu sei que é engraçado, mas é engraçado por quê? É engraçado. Aí eu fui procurar. Aí tem um vídeo no canal do Cristiano Ronaldo que ele tá falando alguma coisa lá sobre algum jogo dele, alguma batida de pênalti, eu acho, batida de falta. E aí os caras perguntam lá alguma coisa e ele fala 6-7. E aí os caras pegou esse 6-7 que ele fala. Eu não sei se esse é o motivo original. Eu sei que tem o vídeo dele falando 6-7. E aí eu acho que esse vídeo viralizou. E aí os caras da inteligência artificial colocam coloca ele falando 6-7, 6-7, 6-7. E ele fica doidão. Caralho, é muito engraçado, pô. E aí só aparece isso pra mim. E aí é ele fazendo tudo, mano. É ele chefe de cozinha. É ele no meio da rua. É ele brincando no parquinho. É ele, porra, fazendo qualquer coisa. 6-7, 6-7. Sim! E ele gritando. Caralho, sabe o que é foda, mano? É porque esses vídeos, ele é muito absurdo. Então, tipo assim, não é o Cristiano Ronaldo no McDonald's atendendo no McDonald's. Não tem como ser isso. Só que tem uns vídeos. Então, o que eu quero dizer é uns vídeos absurdos, então você sabe que é um vídeo de inteligência artificial, porque é uns vídeos absurdos. Ele começa a se jogar no chão, ele começa a gritar, e você sabe que não é ele por causa disso. Porém, mano, tem uns que é tipo ele chegando no McDonald's, e aí ele fala assim, eu vou querer tal lanche. Aí a pessoa, a atendente do McDonald's, fala assim, você não é aquele jogador lá famoso? Aí ele fala, mas agora eu tô aposentado, não sei o que lá, sabe? Então, tipo assim, você vê que é um vídeo absurdo, né? Porém, mano, a parte que ele chega no McDonald's, ele meio que tá escolhendo o lanche, essa parte não é absurda. Tipo assim, parece muito uma propaganda. E parece muito ele, mano. É muito real, tá ligado? E a gente sabe que não é real porque é um absurdo. Porém, se os caras fazerem um vídeo sério do Cristiano Ronaldo falando assim, rapaziada, esse é meu último ano jogando futebol, sabe? E fazer tipo uma declaração do Cristiano Ronaldo, do mesmo jeito que eles fizeram o Cristiano Ronaldo entrando no McDonald's, mano, vai parecer muito real, pô. Não tem como falar que não é real. Porque os caras usam a imagem dele, os caras usam a voz dele, os caras usam a mesma voz, mano. E aí você fala, caralho, mano, que bagulho doido é esse, pô? E aí quantas coisas não tem por aí que é real e a gente não sabe? Porque eu lembro uma vez do Joe Rogan falando, e isso faz um tempo já, hein? Tipo, não é muito recente. Já faz, eu acho que já faz mais de um ano, mano. Porque faz tempo que eu não escuto o Joe Rogan. Eu não lembro de ter escutado algum episódio dele esse ano, assim, se não algum específico. Mas faz um tempo já. E ele falou que os caras usavam a inteligência artificial, o rosto dele e a voz dele pra fazer propaganda. Então, tipo assim, eu acho que não era propaganda grande. Você não ia ver uma grande empresa fazendo isso. Mas, pô, uma empresa pequena, tá ligado? Ou, principalmente essas empresas aí que vende, sabe? Mano, esses caras aí que são traiçoeira mesmo, que faz tigrinho, os caras que vende, sabe? Qualquer merda, assim, que não era pra vender. O cara já tá fazendo alguma coisa ilegal. Por que não fazer outra ilegal? E usar a voz e a cara do Joe Rogan pra vender essas paradas. Vender suplemento falso, sei lá. Porque o Joe Rogan, ele é muito forte, assim, no mundo dos esportes, né? Então, mano, é muito, muito fácil, pô. É um absurdo, mano. Mas é muito engraçado. Caralho, o Cristiano Ronaldo é muito engraçado. E aí eu comecei a fazer uns vídeos, né? Começou a aparecer pra mim, rapaziada, você tem que tentar aprender a abraçar a oportunidade. Então apareciam os vídeos pra mim, eu só assisti e dava risada. Aí eu fiquei, mano, por que eu não começo a reagir? Porque eu fiz um vídeo um tempo atrás, que era tipo assim, um vídeo também, era uma propaganda feita com inteligência artificial. Porque o vídeo eu cortei, né? Mas o vídeo completo era esse vídeo em si, e aí depois o cara explicando como é que ele fez. Mas era o quê? Era um cara que tava dentro do carro, e aí algum carro atropelava ele, e ele voava e batia no para-brisa.
E aí depois os caras explicavam como é que eles fizeram esse vídeo, né? E aí o que, que eu fiz? Eu cortei esse vídeo, só a parte que o cara é atropelado e bate no para-brisa. Aí eu fui lá e fiz um vídeo em cima, sabe? Mano, eu só fiz umas piadinhas em cima, assim, do cara bater no meu vidro, e eu falar que eu tava atrasado pra ir trabalhar e tal. Mano, um vídeo curto, deu uns 15 segundos de vídeo. Postei esse vídeo sem legendar, sem nada. Só, só gravei o vídeo e eu juntei as duas partes. Postei. Deve ser o vídeo mais visto meu aí no YouTube. É um dos vídeos mais vistos meu no Instagram, sabe? É um vídeo dos vídeos mais vistos, assim, que eu tenho, que eu postei, assim. E, mano, é um vídeo besta, tá ligado? Nada, assim. E aí eu falei, caralho, mano, eu crio a porra do roteiro, porque eu criei, eu fiz isso. Eu fiz um roteiro sobre aprender espanhol, eu fiz um roteiro sobre o Conde de Monte Cristo, que foi um livro de quase 2.000 páginas que eu li. Eu pensei em piada, eu fui lá e gravei o vídeo, eu fiz o roteiro, gravei o vídeo, pensei num jeito de deixar o vídeo animado com imagens e palavras e tal. Editei, deu um trabalho do caralho editar também. Fui lá e postei 500 visualizações. Aí eu fiz um vídeo do Cristiano Ronaldo de inteligência artificial, onde eu falo, mano, olha quem tá aqui no mercado. E aí eu coloco o vídeo do Cristiano Ronaldo, inteligência artificial, no mercado. Pum! Um monte de visualização, tá ligado? Eu falo, mano, pra que caralhos eu vou ficar me matando pra criar conteúdo pra internet, pensado, e roteirizado, e estruturado? Sendo que se eu faço qualquer merda assim, é um vídeo que alcança pessoas, sabe? Eu acho que dá pra fazer os dois. Onde eu faço o vídeo besta pra trazer a galera. E aí eu faço o vídeo que eu gosto de fazer, porque, mano, eu achei da hora pra caralho eu ler o livro. Porque o melhor livro que tem é o Conde de Monte Cristo. Li o livro, pensei no roteiro, escrevi o roteiro, por criação ali. Eu já me senti bem, assim, de ter criado um roteiro. Aí eu fui lá e gravei o vídeo. Fiquei um tempão aqui gravando o vídeo, vendo imagem, vendo se a luz estava boa. O vídeo ficou bem mais ou menos. Mas era o que eu podia fazer na condição que eu tenho aqui. Eu só tenho um ring light, a luz do sol, tá ligado? Eu tenho um tanto de tempo que eu posso gravar o vídeo, então eu não posso ficar fazendo vários takes, tá ligado? Eu só gravo uma vez, edito, tá ligado? Vejo o que dá pra fazer, legendo no legendo, sabe? Então todo o processo, desde a hora que eu comecei a ler o livro, terminei de ler o livro foda, pensei no roteiro, escrevi o roteiro, escrevi as piadas do roteiro, fui lá, gravei, editei, postei, porra, da hora pra caralho. Só que não entrega pra ninguém, mano. E aí pô, dá pra fazer os dois, porque aí um eu faço pra trazer a galera e o outro eu faço porque eu gosto de fazer, sabe? E aí eu fiz esse vídeo do Cristiano Ronaldo, porra, foi tipo assim, comparado aos outros vídeo de roteiro, vídeo de stand-up meu que não entrega nada. Então eu pensei, mano, eu vou ficar fazendo esses vídeos besta assim, pô. Então eu fiz o vídeo do Cristiano Ronaldo, e aí postei acho que 3 já. Inclusive vou postar um hoje, daqui a pouco. Vou postar outro. Aí outros vídeos que aparecer pra mim, sempre que aparecer vídeo de inteligência artificial, mano, eu vou fazer um vídeo tipo, tá ligado, mano? Pô, a parada é essa, velho. É um vídeo fácil, não precisa de legenda, não precisa de nada, mano. Talvez aí seja o segredo pra vocês aí, ó. Não sabe o que fazer? Faz vídeo besta. Mas o vídeo do Cristiano Ronaldo é muito engraçado, pô. Eu me divirto, tá bom? Então se você quiser ver meus vídeos, vai lá no meu Instagram ou no meu YouTube ou qualquer rede social minha, @o André Otávio, e aí você vai ver os vídeos lá, porque ficou engraçado também, tá? Ficou legal. Mas aproveitando que eu tô falando de livros, né, que eu falei do Conde de Monte Cristo agora há pouco, eu queria falar um pouquinho sobre livros, mano, porque eu gosto de falar sobre livro, eu gosto de ler, né? Então eu gosto de falar sobre livro também. E aí essa semana, eu acho que foi a semana que eu mais li do ano todo. Porque esse ano, pra leitura, também foi um ano bem ruim. As duas coisas que foi ruim esse ano pra mim: show de comédia, porque eu tava trabalhando e aí tinha pouco show e eu tava focado em outras coisas e tal. Então eu meio que desfoquei um pouco da comédia, continuei fazendo, mas fiz bem menos do que eu costumo fazer. E a leitura também, mano, por conta do tempo, sabe? Eu ainda consegui priorizar um pouco e eu consegui ler alguns livros esse ano. Eu lia no trabalho, eu deixava de dormir no trabalho pra poder ler na hora do almoço. Em casa, assim, às vezes eu chegava tarde, às vezes eu tava cansado. Eu falei, mano, eu vou ler nem que seja 10 minutos, assim, só pra eu ter um pouquinho da leitura por dia, porque, mano, hoje em dia faz falta. Se eu ficar sem ler, faz falta. Tá ligado? O bagulho é ruim, mano. É igual deixar de fazer algum exercício físico, deixar de fazer uma corrida, uma caminhada. Mano, tá ligado? Eu me sinto mal. Eu falo, caralho, mano, parece que eu não tô cuidando de mim, mano. Parece que eu tô deixando de me cuidar, sabe? Eu falo, caralho, todo dia eu como. Às vezes eu como besteira. E aí eu não pratico atividade física, que é a coisa mais importante, assim, pra saúde. Então me faz falta, né? E aí esse ano pra leitura foi meio ruim, assim. Eu acho que desde quando
eu comecei a ler com mais frequência, assim. Acho que esse foi o pior ano, assim, de leitura também. Mas essa última semana que passou, foi a melhor semana do ano, com certeza, assim. Porque, mano, eu terminei de ler um livro, aí eu li mais 5 livros. E comecei outro. Então, eu terminei de ler, tecnicamente, 6 livros em uma semana. Porque eu tava lendo um inglês, que era um pouco maior. E aí eu terminei de ler esse inglês. Aí eu li outro em inglês, que inclusive eu tinha como meta esse ano ler um livro por mês em inglês. E aí eu terminei de ler os 12 livros, li outro e tô lendo mais um agora, sabe? Então eu acho que esse ano, se pá, vai pra 15 livros, tá? 15 livros em inglês, mano, no ano. Caralho, velho. Pô, de imaginar que, pô, sei lá, há 5 anos atrás eu tava estudando inglês pra tentar aprender mais. E hoje eu tô lendo mais de 10 livros no ano, pô, em inglês. Tipo assim, foi o pior ano da leitura, igual eu falei, né? Porém, mano, eu consegui manter essa frequência de leitura. Eu consegui cumprir essa meta de ler pelo menos um livro por mês em inglês. Passei, inclusive. Pô, fiquei feliz pra caralho, né? E aí eu li esse livro em inglês, que eu terminei. Aí eu li outro em inglês, que é tudo curtinho também, tá? Tô aqui falando, mas são livros curtos. Aí depois eu li. Mano, eu li dois de finanças, assim, sabe? Que inclusive, queria até deixar de dica aqui. Eu li esses dois livros no Esquilo, no aplicativo Esquilo. Que é um aplicativo, mano, que de livro, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve ter escutado falar. Se você não escutou, é um aplicativo de livros. Então, lá dentro tem várias. Tem a estante sua, tá? É um aplicativo pago. Você tem que pagar uma mensalidade lá. Eu não sei qual que é o valor da mensalidade. Mas aí você paga esse valor da mensalidade e você tem acesso à estante deles lá, que tem bastante livro, assim, tem uma variedade bem grande de livros, tem vários títulos lá, vários títulos legais, assim. Então compensa, pô, porque às vezes você vai pagar num livro 50 conto. Aí você vai ver a mensalidade do esquilo e é mais barato. Então você vai pagar mais barato na mensalidade e ter acesso a vários livros do que você comprar livro físico mesmo. Apesar de que tem gente que gosta mais do livro físico, né? Então aí não faz sentido. Mas assim, se você gosta de ler e não precisa do livro físico, você consegue ler no celular, eu acho que o Esquilo é uma boa opção. Eu não pago nada, que é aí que vem a dica. Eu não pago nada porque o meu plano da Vivo, ele tem acesso ao Esquilo. Então, com o meu plano da Vivo, eu posso acessar o Esquilo, mano. E assim, não é de graça. Vou falar que é de graça porque eu tô pagando o plano da Vivo, né? Mas ele tá embutido ali. Então eu tenho o plano da Vivo e eu tenho acesso ao Esquilo. Então vale a pena pra caramba. Se você aí tem Vivo ou se você tem outra operadora, se você usa outra operadora, às vezes você nem sabe que você tem. Então vai lá no aplicativo da sua operadora e vê os benefícios que você tem, mano. Porque eu tenho de benefício o aplicativo da Esquilo, eu tenho um aplicativo, eu tenho acesso ao aplicativo de revista, é que eu não leio revista, né? Mas eu tenho um aplicativo, acesso a um aplicativo de revista, a um aplicativo de jornal. Então, mano, às vezes você tem uns benefícios que você nem sabe. E aí o Esquilo, eu já tô usando esse ano aqui. Eu tinha há muito tempo, só que eu não sabia. Eu comecei a usar esse ano. E, mano, vale a pena pra caramba. Então, se você tiver aí Vivo ou tiver alguma outra operadora, vai atrás dos benefícios que você tem, porque às vezes você tem acesso ao Esquilo também. Ou algum outro aplicativo de livro, porque eu sei que tem mais, né? Então vale a pena pra caramba, mano. E aí, o problema disso é que o acesso que eu tenho é limitado. Então, assim, tem a estante do Esquilo, pra quem paga, pra quem é cliente mesmo e paga o acesso total lá. Você tem todo. Você tem acesso à biblioteca inteira deles. Mas o meu acesso, como é através da Vivo, é limitado. Eu tenho uma estante lá que é limitada. Não são todos os títulos disponíveis. Então são só alguns. Porém, ainda tem bastante livro bom lá. Eu já li, eu acho que lá dentro do Esquilo, se eu não me engano, eu li uns 5 livros esse ano aqui. Então, tipo assim, como eu lia só no trabalho, em casa eu lia no Kindle, né? Não faz sentido ler no, no Esquilo lá, em casa. Então eu lia no Kindle. Eu usava o Esquilo só no trabalho pra não precisar ficar levando o Kindle pro trabalho. E, mano, tem bastante livro lá. Você, quando entra no aplicativo, você vai ganhando uns pontos lá. Tem uma pontuação lá dentro do aplicativo que chama nozes, eu acho. Então, tipo assim, toda vez que você entra, você ganha uma nozes. Se você termina de ler um livro, você ganha, sei lá, 15 nozes. Se você lê durante 15 minutos no dia, você vai lá e ganha mais 10 nozes, sabe? Então, você vai acumulando essas nozes. E essas nozes você pode usar para comprar outros livros. Então, é tipo uma moedinha dentro do aplicativo. E essa moeda você consegue comprar livro dentro do aplicativo.
E aí, mano, aí você pode ter acesso a vários livros legais lá. Então, mano, é legal pra caralho. Então fica de dica aí, se você gosta de ler e você tá tentando criar esse hábito ou melhorar esse hábito, você pode usar o Esquilo, que vale a pena pra caramba, assim. Pelo menos pra mim, eu não tô ganhando nada pra falar isso, é só porque eu quero que você tenha acesso à leitura, tá bom? Aqui é dicas também, filho. E aí eu li esses dois livros sobre finanças, assim, sabe? Lá dentro do Esquilo. E eu também li um livro, mano, que eu queria deixar muito de recomendação aqui. Um deles foi o do Ariano Suassuna, que, assim, eu li em uma sentada, né? Lá ele 1000 vezes. Em uma sentada, chama O Santo e a Porca. É legal pra caralho. O livro, eu li 3 livros do Suassuna já. Os 3, mano, é legal pra caralho. Foi o Alto da Compadecida, né? Claro. Eu li, que é legal demais, assim. Aí tem o Santa e a Porca que eu li agora. E tem um que eu esqueci como é que é o nome, mano. Puta, eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele é bem conhecido, assim, também. E, e os livros dele, pelo menos, eu não sei se são todos assim, mas esses 3 que eu li, eles são livros em formas de teatro, mano. Então, tipo assim, o livro é dividido em 3 atos. E ele não é feito, tipo, escrito, sabe? Tipo assim, é igual um romance. Onde tem o ponto de vista de uma pessoa específica, ou é sabe, alguém narrando uma história. Não. Ele é tipo assim: Fulano entra em cena. Sei lá, Fulano entra em cena segurando uma galinha. Aí a Fulano fala: Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí não sei o que lá responde, sabe? Então, ele é em forma de como se fosse um roteiro mesmo. Parece que tá lendo o roteiro da peça. E aí eu não sei se todos os livros dele são assim, mas esses 3 que eu li são assim e são engraçados demais, mano. Caralho, é muito bom, pô. O Ariano Suassuna era foda. E esse livro é muito bom, chama O Santo e a Porca, é muito engraçado. Ele é curtinho, igual eu falei, eu li de uma vez só, assim. Pô, sei lá, você para pra ler aí 50 minutos, você termina de ler o livro. Ele tem 100 páginas, cento e poucas páginas, assim. Nem sei se chega a 100, na verdade. Só que como ele é em diálogo, ele é rapidão pra você ler, sabe? E aí é dividido em 3 atos, mano, é legal demais, assim, vale a pena pra caramba. E eu também li um do Afonso Cruz. Caralho, mano. Mano, o Afonso Cruz é foda, hein? Chama Dieta de Poesia? E agora, será que é dieta de poesia ou dieta de livros? Eu não lembro. Eu não lembro, mano. Mas é bom demais também. Pô, mano, eu acho que o Afonso Cruz também. Eu acho que eu descobri ele esse ano. Então, o Afonso Cruz e o. Mano, ele escreve muito bem, mano. Caralho, eu fico até bravo assim com a escrita dele. Bom demais, assim. E aí o Afonso Cruz, que eu descobri esse ano, e o Dreadmar, que eu descobri esse ano também. Que canta em espanhol, reggae, que eu gosto. E o Afonso Cruz foi as maiores descobertas de 2025. Bom demais, assim. E aí, esses 2 livros, do Ariano Suassuna e o do Afonso Cruz, Dieta dos Livros, será que é? Deixa eu pesquisar aqui também pra não falar besteira. Chama Dieta da Poesia. É Dieta da Poesia. Mano, é bom demais. Na moral. Se você. Na verdade, eu li alguns livros do Afonso Cruz esse ano aqui. Tipo assim, toda vez eu vou procurar algum livro pra ler, eu falo, caralho, ninguém me recomendou nada, sabe? Eu não tô achando nada legal aqui, vou no certo, Afonso Cruz, e baixo o que tiver lá pra baixar. É bom demais, mano. De verdade, é do caralho. Vale a pena demais. E eu fiquei feliz porque o Afonso Cruz, ele escreve em outros idiomas. Não sei se ele escreve em outros idiomas, ou tem livro deles em outros idiomas. E aí eu vou começar agora pro ano que vem, eu quero começar a ler também, além de ler um livro em inglês, eu quero começar a ler também livro em espanhol. E aí, como o do Afonso Cruz, ele é curtinho, e ele é bem escrito, e ele é legal, eu acho que eu vou começar a ler em espanhol, para eu treinar minha leitura em espanhol. Mas vale a pena demais. Dieta da Poesia é muito bom, mano. É bom mesmo, assim. E o do Ariano Suassuna. É bom demais também. E agora eu tô lendo outro em inglês que chama Harold, que é Harold, que é em inglês, né? Harold. Ele ele é do Steven Wright, mano, que é um comediante que tipo assim, ele faz piada curta, ele é um dos melhores comediantes assim de todos os tempos que tem. Mano, o maluco é engraçado demais e ele é um comediante muito doido, tá ligado?
Porque as piadas dele é, tipo assim, incomparável. Não dá pra falar, ele é no estilo de tal comediante. Não, ele é no estilo dele. Só tem ele daquele estilo. E ele é bom demais, assim, porque as piadas dele dá sempre uma viajada muito grande, mano. E aí esse livro dele, só pra vocês entenderem como que é o livro dele. O livro se passa em um dia de um menino de 7 anos na escola. Esse é o contexto do livro. Só que esse menino, ele tem tipo TDAH, sabe? Então ele começa a viajar nas ideias. E aí ele começa a viajar. Do nada ele tá lá andando com a menina que ele tem um crush. E aí depois ele tá lá na lua. A parte que eu tô lendo agora, ele tava na lua. Então, mano, ele começa a viajar assim. E aí ele vai falando várias paradas, várias, tipo, coisas assim que o avô dele falava. Que ele era muito próximo do avô dele. E muito engraçado também. Tem vários questionamentos assim que, que você vê muito as piadas de Steven Wright na parada. Mano, é bom demais. É em inglês também. É, acho que não tem esse livro em português. Mas é muito bom, assim. Pra quem tá pensando em ler inglês, esse livro é bem maneiro. É, e depois eu quero ler. Eu quero não, né? Eu vou ler, que eu já salvei aqui. Eu vou ler o do Louis C.K. Caralho, isso eu tô até ansioso pra começar a ler, porque ele lançou esse livro. Eu acho que foi final de novembro ou começo de dezembro. Faz pouco tempo que ele lançou. Tanto que ele tá indo agora nos podcasts americanos. Já foi em vários podcasts foda assim. Pra divulgar esse livro. Então é um livro recente, mano. Talvez. Não sei, mano. Eu sei que eu tô ansioso para ler. Chama Ingram. Ingram. Do Louis C.K. Caralho, eu tô. Mano, eu não vejo a hora de acabar o Harold. Porque já tá acabando já. Ele é um livro de. Também acho que tem quase 200 páginas. Não lembro exatamente quantos tem. Mas é um livro assim que não é tão grande, também não é tão curto, e por ser em inglês, eu não consigo ler muito, sabe? Não sei, mano. Eu acho que eu ainda tô pegando esse costume de ler em outro idioma. Então, às vezes sei lá, parece que eu canso, sabe? Parece que cansa mais rápido. Não sei. Mas eu quero ler logo do CK. Mano, mas fica aí a recomendação, tá? Se você aí tiver a operadora, vai atrás, porque às vezes você tem algum acesso a livros, tá bom? Vai ler o Afonso Cruz, que ele é bom pra caramba, assim, qualquer livro dele. Você vê lá, Afonso Cruz, pode ir que é garantido que é bom. Talvez um seja melhor que o outro, mas eu acho que todos são bons. O Suassuna também, do caralho. E Conde de Monte Cristo, tá? Sempre o Conde de Monte Cristo tem que estar nessa lista, porque ele é o melhor livro que já foi escrito no mundo. Certo? Bom, então é isso, rapaziada. Já passou de uma hora aqui o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando no podcast, que é novo aqui, tá bom? Tô feliz de ter vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tamo junto. Um grande beijo na bunda de todo mundo, tá bom? Se inscreve aí no canal, segue, faz todas essas paradas aí. E é nóis, tá bom? Beijo na bunda, no glúteo de cada um de vocês. Lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.